necessidade, assim como eu, por exemplo, eu sou contra, por princípio, a pena de morte. Eu, enquanto valor humanista, eu sou contra a pena de morte. Agora, no momento de um processo revolucionário, nos seus momentos mais agudos, eu defenderia tranquilamente instituir a pena de morte para crimes contra-revolucionários de pessoas financiadas por organizações estrangeiras para derrubar o socialismo. Tranquilamente. E aqui uma mesma posição que é a posição do Fidel. Fidel, profundamente humanista, Fidel sempre foi contra a pena de morte, mas, ao mesmo tempo, nos processos mais difíceis de consolidação da Revolução, foi, sim, usado a pena capital em algumas situações contra-revolucionários. Então, veja. Então, vamos lá, né? O Joanes Manuel, o revolucionário de YouTube, né? Diz abertamente, não, eu sou um humanista, né? Por isso eu sou contra a pena de morte, a não ser contra os meus adversários políticos numa revolução. Ou seja, para dar um golpe de Estado, né, sou contra a pena de morte. Mas assim, na pequena exceção de eu dar um golpe de Estado para implementar uma ditadura do meu regime que eu defendo, da minha ideologia extremista que eu defendo, aí os meus adversários políticos têm que morrer. E aqui, veja, tem que se fazer uma correção necessária, né? O que Joanes Manuel e outros extremistas comunistas defendem não é pena de morte, porque pena pressupõe, né, legalidade, né, uma penalidade instituída em lei. Um sujeito, como eu defendo a pena de morte, né, para um pedófilo, após ser denunciado pelo Ministério Público, após ser julgado por um tribunal do júri, pessoas comuns que entendem que o crime foi cometido e condenam esse sujeito à morte, depois dele apresentar sua defesa e ser condenado por um júri, aí ele sofre uma penalidade de ser morto. Muito diferente de defender execução sumária dos seus adversários políticos. Isso não é pena. E aqui já começa uma burrice, um desconhecimento, né? Não é pena de morte que eles defendem. O que eles defendem é a execução dos seus adversários políticos. Sem direito de defesa, sem devido processo legal, sem nada. Assim, é executar e matar os seus adversários políticos. Essa gente não pode ter espaço no debate público. Nós temos que abertamente pressionar as empresas, os veículos de imprensa, as universidades que dão espaço para esse tipo de pessoa, para perderem os seus patrocinadores, para perderem os seus empregos. Já começou uma pequena onda de demissões de extremistas de esquerda. Nós temos que transformar essa pequena onda numa grande onda de demissões de acadêmicos, de universitários, de jornalistas, de funcionários de toda sorte, que defendam abertamente a execução dos seus adversários políticos. Quem não se lembra também do caso da filha do Roberto Justus, uma criança, em que o sujeito chamado Marcos Dantas diz: só guilhotina. Uma guilhotina para uma criança, porque essa criança tem pais ricos e recebeu uma bolsa cara dos seus pais ricos. Que grande crime, né? E ainda querem estabelecer, intelectualoides, né, e jornalistas querem estabelecer uma simetria. Eu que defendo pena de morte para PCC, para Comando Vermelho, para estuprador, para pedófilo, estaria na cabeça doentia dessas pessoas no mesmo patamar de um sujeito que defende a execução de uma criança inocente que recebeu uma bolsa cara. Entende como isso é muito desproporcional e nós não podemos mais aceitar essa desproporcionalidade? A gente não pode aceitar mais ser denunciado, colocarem o dedo na nossa cara como se a gente fosse igual a essas pessoas. Nós não somos iguais. Nós não somos iguais. Tweet desse outro sujeito aqui. Tava falando dia desses que existem pessoas que precisam morrer. Mas existem pessoas que precisam ser assassinadas. Chupetinha, o Nicolas Ferreira, tu tá na lista. E aí veja lá. O Magalzão Show. Nem sei quem é esse sujeito. O cara era racista, homofóbico e não só deixava isso claro, como fazia questão de espalhar seu ódio por onde passava para milhares de pessoas. E com certeza esse sujeito passou anos-luz, nem sabia quem era Charlie Kirk antes dele morrer. Uma figura muito influente. Acontece uma tragédia com esse cara. Não é acontecer uma tragédia, ele foi assassinado, não é que ele sofreu um acidente, né? Vem um monte de brasileiro agora lamentando a morte do cara. Abram o olho para esse. A gente tem que abrir o olho com quem lamentou a morte de um sujeito que foi assassinado. E não com quem tem defendido o assassinato, né? É de uma escrotidão gigantesca, né?
Aí, Thiago Santinelli. Charlie Kirk contra 30 balas. Na primeira, ele já perdeu o debate. E veja, eu vou reforçar o que eu falei no começo do vídeo, tá? O sujeito debochar da morte do Charlie Kirk é escroto, mas eu não defendo que esse cara seja preso. Eu defendo que esse cara perca seu espaço no debate público por pressão popular, não por ação do Estado. Agora, um sujeito, repito, insuflado pela morte do Charlie Kirk, defender, como vários aqui defenderam, a morte dos seus adversários políticos, e alguns têm me citado a Amanda, o Guto, o Arthur, o Renan, gente do MBL, esse sujeito tem que ser preso. Porque ele é um criminoso defendendo a morte dos seus adversários políticos. Esse sujeito tem que ser preso. E é justamente pensando nessas pessoas que eu apresentei um projeto de lei para criminalizar quem, por motivo político-ideológico, incita a violência física contra seus adversários políticos. Forte demais, cara. Eu quero ver o Kim daquele quebrando pedra. A esquerda, paz e amor é o caralho. Acabou o amor, filho. Vocês vão sentir saudade da esquerda, paz e amor daqui pra frente, entendeu? Acabou o amor, querido. A gente vai colocar a consciência de classe na cabeça de vocês assim, ó. Na paulada. Vai entrar ou vai quebrar? É isso. Ó, tem uma consciência de classe pra voltar aqui. Vai entrar ou vai quebrar a cabeça no meio? Aí